Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 5. Iveson, será que esse microfone aqui não é melhor, não? Alô? Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Quem encontrou pode dizer amém. Quem está procurando encontrou, fala assim, misericórdia. Porque, irmão, se não achou nem Mateus, está complicado mesmo, tem que ter muita misericórdia, Toninho. Logo tu, Toninho, fala sério. Estou brincando, Toninho, sabe que você é dos meus, né? Tu está no aplicativo, cara, fala sério aí, mais fácil. Ah, tá lento, a internet está fraca, é isso aí. Filho, tem que usar a brochura de novo. Isso aqui. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, diz assim a palavra, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, mais uma vez, ler a Tua palavra, que é santa. Queremos pedir humildemente que o Senhor nos utilize como instrumento afiado em Tuas mãos, para que essa palavra possa alcançar o seu objetivo. Nos levantamos mais uma vez contra qualquer espírito contrário à Tua palavra. Toda inquietação na alma, todo cansaço excessivo, todo desassossego, toda ansiedade, que toda fortaleza na mente que resiste ao conhecimento seja derrubado nessa hora, que todo sofisma, que toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus seja anulado agora, para que, de acordo com a Tua palavra, nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo, para que assim essa semente poderosa encontre em nossos corações solos férteis e produza frutos que permaneçam. Assim cremos e oramos, Pai, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém. Pode sentar, muito obrigado. Apenas contextualizando para aqueles que nos visitam, que assistem a pregação pela internet, nossa igreja, todos os anos, trabalha sob uma sentença profética, e neste ano de 2024, a nossa sentença, o tema do nosso ano, é o Evangelho puro e simples. Estamos buscando como entender esse Evangelho que é complexo, mas é simples, e que é puro. Entendemos, ao declarar essa sentença, que talvez nós tenhamos durante um tempo, nos afastado da simplicidade, da pureza desse Evangelho. Nos afastamos da simplicidade quando colocamos, além do Evangelho, questões que são limitadores do conhecimento de Deus. Quando começamos a colocar regras excessivas, criar teologias que justifiquem nossas ambições, e assim tirando a simplicidade do que diz Paulo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E a pureza do Evangelho, para que não misturemos esse Evangelho com ensinos humanistas, dogmáticos, religiosos, que talvez torne até a pregação mais palatável, mais facilmente aceita pelas pessoas. Mas sim a pureza do Evangelho. Como eu ouvi uma certa vez de um pastor, algumas décadas atrás, paga-se um preço para ser bíblico. Para você pregar o Evangelho puro, esse Evangelho puro, em algum momento, vai conspirar
contra o modelo evangélico desses dias. Em algum momento, literalmente, é um tiro no pé de tudo que estabelecemos como igreja muitas vezes, que foge do evangelho, pregar o evangelho na sua pureza. Quando o evangelho é pregado na sua pureza, eu não consigo chamar de pecado aquilo que a Bíblia não chama de pecado, nem dá para ignorar os pecados que a Bíblia aponta como pecado. E esse simples posicionamento puro e convicto vai gerar desgastes e vai trazer dores. Nosso compromisso, portanto, é de alguma forma buscar a simplicidade e a pureza desse evangelho. Por isso, esse é o tema que norteia a nossa igreja nesse ano de 2024. Como expliquei aqui, nossa igreja trabalha com pequenos grupos, com células, que se encontram de tempos em tempos, um grupo menor de pessoas. Minha célula, por exemplo, eu e Patrícia cuidamos de 5 casais de pastores, somos um total de 12 pessoas, que nos encontramos em coletividade pelo menos uma vez por mês, para passar uma tarde juntos, tendo comunhão, partilhando, e depois eu e Patrícia vamos nos encontrando com cada um desses casais, individualmente, para discipulá-los e trocarmos experiências, e assim cada célula da igreja. A nossa ideia é que essas células trabalhem esse tipo de vida, tragam a memória de cada pessoa que caminha conosco, de qual evangelho estamos falando. E os nossos encontros aos domingos pela manhã, nosso culto de celebração, de ensino, a ideia é reforçar isso com a pregação. E temos um encontro por mês, que é o de hoje, que nós chamamos de Ceia do Senhor. Um domingo no mês, normalmente o primeiro domingo do mês, nós partimos o pão e o vinho, cumprindo a ordenança do próprio Cristo, fazendo isso em memória dele. E esse é um momento propício para trazer base, trazer norteadores, trazer basilares, trazer fundamentos que norteiam a nossa jornada. Porque é um encontro que nós estamos renovando a aliança com ele. Cada vez que comemos aquele pedacinho de pão e tomamos um pouco do suco da uva, simbolizando o seu corpo e seu sangue, estamos, como diz o próprio apóstolo Paulo, trazendo a memória da sua morte até que ele venha e confirmando que estamos aliançados com ele na sua cruz. E aí é um momento bom da igreja voltar a lembrar por que estamos aqui. Porque parece óbvio dizer o que eu estou dizendo aqui, mas me parece que muitos de nós, como igreja, estamos esquecendo disso. E ficou apenas um lugar de encontro, de entretenimento, de ouvir uma palavra boa, de incentivo, e você se emociona, você chora, você traz uma oferta, você sente que pagou o seu dever financeiro de ajudar a igreja, e vai para casa feliz. Mas alguém há muito tempo atrás disse, numa aula de homilética, quando eu fazia seminário, que toda pregação genuína deveria trazer acomodação ou conforto para os angustiados, mas incomodação para os que estão acomodados. Então a palavra nos incomodaria, essa é a ideia, fustigar em nós um movimento. Porque, na verdade, a vida cristã, de fato, não é vivida aqui. Aqui, nessas 2h30 de encontro, todos nós temos a aparência de piedade, mas é lá fora, no dia a dia, comprando a carne no açougue, fazendo negócio com alguém, vendendo ou comprando alguma coisa, estudando na faculdade ou na escola, lidando com a nossa parentela, lidando com os nossos vizinhos no trânsito, enfim, na vida comum, é ali, vivendo, como dizia Santo Agostinho, na cidade dos homens, que nós vamos ter que revelar para eles qual é a cidade de Deus, que é o que nós representamos, como cidadãos dos céus. Por isso que a ceia é importante para essa memória. E nós escolhemos, então, nesse ano de 2024, nos cultos de ceia, compartilharmos Mateus capítulo 5, 6 e 7, a porção do Evangelho de Mateus, onde Jesus tem um longo ensino com os seus discípulos. Esse texto, esse trecho do Evangelho de Mateus, quando foi capitulado, quando foi colocado título nos capítulos, coisa que não foi Mateus que fez, isso foi depois, que Mateus escreveu de forma cursiva, né? Um rolo, ele não estava preocupado em dividir por capítulos. A posteriori, alguém dividiu por capítulos para facilitar a leitura e deu títulos a esses capítulos. E na maioria das Bíblias, essa porção de Mateus 5, 6 e 7 é chamado de Sermão do Monte. E nós estamos tentando conversar com os irmãos, mudando um pouco a palavra, porque o que nós falamos, as nossas palavras, têm muito poder. Porque palavras têm a ver com pensamentos, e os pensamentos nos coordenam, nos ordenam, nos orientam. Então, quando eu penso no Sermão do Monte,
eu penso no que eu estou fazendo aqui agora, que é um sermão. Estou aqui para, talvez, pouco mais de 200 pessoas, talvez 250 pessoas, não sei, menos de 300 pessoas aqui, e alguns assistindo pela internet, falando, vocês me ouvindo. Mas não foi essa a proposta de Mateus capítulo 5, como falamos aqui na pregação de janeiro. Na verdade, Jesus faz intencionalmente, como ele sempre fazia, uma imagem. Ele cria uma imagem para que todos possam ver. A imagem era ele assentado no monte, em torno dele os seus discípulos, provavelmente numa forma de meia-lua, sentados diante dele, para ouvi-lo ensinar. Porque toda vez que Jesus se assentava, era como se tivesse acabado o espetáculo dos milagres e curas, e viria ensino. Por isso, nessa hora que ele se assenta, quem se aproxima dele são apenas os discípulos. E aí nós estamos falando sobre isso, que esse grande ensino de Jesus foi, na verdade, uma conversa entre amigos. Até já, abrindo parênteses aqui, como foi anunciado, hoje, se você quiser ficar conosco um pouco mais, quem quiser ficar, está tranquilo quanto a isso. A gente vai ter almoço na igreja, depois do almoço a gente vai colocar uma mesa, tem até combinar depois com o pessoal da mídia, qual é o melhor lugar, se aqui em cima, ou embaixo, mudar toda a configuração, a gente vai pensar nisso. E vamos estar eu, pastor Oldson, Juju e o Davi sentados, e vocês em volta de nós, conversando sobre esse texto, sobre a pregação de janeiro, de fevereiro também, batendo um papo, você interagindo conosco, essa é a nossa ideia, para que essa palavra fique mais consolidada em nós. Na verdade, honestamente, se fosse aqui uma igreja autocrática, eu fosse o dono dela, o que eu não sou, todo culto ia ser assim, a gente ia sentar em volta e bater um papo. Eu não sou o dono da igreja, não posso escolher só o que eu quero. Sei que é importante as canções, é importante a dança, todo o movimento que existe, é o momento de encontro, mas honestamente eu amo esse ambiente de sentar em torno e conversar, onde eu me sinto mais pastor, mais pai de uma família espiritual realmente. A gente vai tentar fazer isso hoje à tarde, espero que você fique. Foi o que Cristo fez. E aí, nós falamos no mês passado que ele começa o ensino apontando o modelo do homem bem-aventurado, o homem pleno do reino de Deus, que é conhecido por nós como a porção das bem-aventuranças, né? Então, ele apresenta que homem é esse, que esse homem que vai representar o reino de Deus nessa terra, representar a cidade de Deus na cidade dos homens, como dizia Santo Agostinho, esse homem é um homem pobre em espírito, é um homem que chora, é um homem que é humilde, é um homem que tem fome e sede de justiça, é um homem misericordioso, é um homem puro de coração, é um homem humilde ou manso, é um homem que por causa da justiça é perseguido algumas vezes e se alegra por isso, porque sabe que está sendo perseguido exatamente por pregar a justiça. Esse é um modelo, não como modelo comportamental, mas essencial. Essa é a natureza desse homem, dessa mulher, que representa o reino de Deus. E agora, depois de falar da natureza, então a natureza é essa. Quero que você entenda bem. A natureza do homem e da mulher de Deus, que vai apontar para esse mundo o que é o reino de Deus, é aquilo que eu acabei de falar. Misericordiosa, pobre em espírito, humilde, que é manso, né? Com fome e sede de justiça. Agora, essa natureza não é só o comportamento, é que nós somos. Mas como assim, senhor Fábio? Eu não sei se essa é a minha natureza, porque eu não vejo isso em mim. Então, não é apenas um esforço pietista, um esforço de fazer boas obras para me tornar alguma coisa. É a minha natureza. Se a minha natureza não é essa ainda, eu preciso me encontrar mais com meu Pai, para que Ele revele de fato quem eu sou. Agora, os versículos que acabamos de ler já partem para a prática. Se essa natureza é real em mim, eu preciso saber qual é a minha missão. E o início da missão revelada para aqueles que representam o reino de Deus, nesse evangelho puro e simples, é entenderem a missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus escolheu essa referência do sal, ele estava falando, como sempre, de forma muito intencional. Eu quero ler alguma coisa sobre o sal aqui, que alguns já leram talvez na internet, não é difícil achar, mas vale a pena lembrar. Primeiro, é importante lembrar que ele está falando de algo muito valioso.
né, já que sal fazia parte do pagamento dos soldados romanos, da onde, aliás, originou a palavra salário. Então, eles recebiam uma porção de sal, alimentos, também moedas. Porque o sal era muito raro naquela época, era difícil fazer o seu trabalho de purificação. Então, nós estamos falando que você é alguém muito valioso para esse mundo. O valor que você carrega, você precisa entender isso, te dá muita responsabilidade. Meus amados irmãos, eu temo que algumas vezes, devido ao meu temperamento, a minha péssima dicção que me faz falar rápido demais, faço alguns não entenderem bem o que eu estou dizendo. Mas eu não quero colocar um excesso de peso sobre você. Mas a igreja deve ser formada por filhos que amadureceram e se tornaram adultos. E gente adulta, como uma das suas principais características de maturidade, é o senso de autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis. Quero que você pense nisso. Se você está aqui hoje com 16 anos, 15 anos, 14 anos, 13 anos, 18 anos, 40 anos, 50 anos, quando você falou, eu sou um discípulo de Jesus, eu assumo isso, e fez isso, inclusive, confirmando no batismo, porque o batismo é um símbolo de que eu me comprometo, você é indesculpável, meu querido. Você é responsável por revelar a esse mundo quem é o nosso Pai. Isso é muito sério. Por isso ele fala do sal ser algo muito valioso. Tudo que é muito valioso envolve muita responsabilidade. O sal é essencial na vida humana. No nosso corpo, o sal garante o equilíbrio e a regulagem dos fatores essenciais para o seu funcionamento, como o volume de sangue e o ritmo cardíaco. É necessário a quantidade certa de sal no nosso organismo. O homem desenvolveu técnicas para extrair o sal da natureza por meio da evaporação da água, já há muito tempo. Na carne, para o consumo, o sal é responsável pela conservação, por diminuir a atividade de água, de forma que as bactérias sejam impedidas de proliferarem. Então, guardar a carne no sal e de salgar essa carne, você vai impedir que bactérias se proliferem, porque o sal vai conservar. Muito antes da invenção do congelador, o homem descobriu utilidades extras para o mineral, como polir o cobre e preservar os alimentos. Em altas concentrações, o sal inibe a proliferação de micro-organismos e aumenta a vida útil dos perecíveis. Ele ainda é capaz de mudar o gosto de um alimento. Então, além de conservar, de impedir que a contaminação desse mundo destrua. Deixa eu falar uma coisa com vocês muito honestamente. Isso é muito sério. Eu sei que eu estou trazendo um peso para nós aqui, mas é necessário. A gente fica preocupado com a política, quem é o deputado, quem é o senador. Meu Deus, o mundo está muito mal. O mundo está mal mesmo. Porque o mundo jaz no maligno. Então, que eu fico admirado com alguns irmãos indignados, porque aquela rede de televisão fala mal da igreja. Você quer que o mundo fale bem da gente? Você espera isso mesmo? Que o nosso adversário nos elogie? Não se iluda. Quando esse sistema corrompido pelo inferno nos elogia, tem um interesse por trás. Foi assim que Roma fez. A questão toda é, quem são aqueles que vão impedir que apodreça de vez? A igreja. E você sabe, eu não sou nenhum experto em cozinha, mas você sabe que não precisa muito sal para conservar. Não precisamos ser muitos não, irmãos. Precisamos ser sal. Você entende isso? A igreja não tem que ficar preocupada em ser maioria. Ela precisa que todos aqueles que compõem o seu corpo, de fato, sejam sal da terra. Porque o que vai impedir que a podridão do pecado destrua tudo, são esse sal da terra espalhado. É aquele universitário que é crente, e que na universidade todo mundo se corrompe, ele faz a diferença. É aquele funcionário, aquele pai, aquela mãe, aquele vizinho. Ele é a diferença ali, mesmo sendo minoria no meio de todos. Mas também dá alimento, dá gosto ao alimento, dá sabor. Estamos dando sabor às pessoas que convivem conosco, gente.
Será que as pessoas que circulam perto de nós recebem um sabor novo? Um prazer de ter relação contigo? Será que estar perto de você é algo agradável para as pessoas? Mesmo que seja aparentemente desagradável, mesmo que a sua postura confronte aquela pessoa, eu sei do que eu estou dizendo, isso é um fato. Quando alguém é íntegro em Deus, às vezes a sua integridade, a sua honestidade, a sua justiça confronta a pessoa, mas a pessoa quer estar perto dela. Porque ela fala, não sei porquê, eu gosto de estar perto de você. Eu saio melhor quando estou perto de você. Deveria ser assim. Cada vez que alguém que não conhece o Evangelho visitasse nossa casa, falasse, eu saí diferente dessa casa hoje, alguma coisa que tem nessa casa que é diferente. Porque o sal traz sabor, utilizado na medida certa, ele dá sabor ao que estava desinteressante. O sal também está carregado de simbolismo para os judeus, né, gente? Toda a oferta, e principalmente a oferta de cereais, precisava ser conservada no sal. A oferta de holocausto também tinha que ser conservada no sal. Havia até aliança de sal, que os irmãos faziam entre si para cuidar dos sacerdotes. Então o sal é simbólico demais. Você, por favor, entenda isso. Depois de sentar-se à mesa com ele e conhecermos a natureza do homem e da mulher pleno, que aponta para a sociedade o reino de Deus, não pelas suas obras apenas, mas primeiro pela sua natureza, pela sua essência. Essa natureza, essa essência se torna uma imagem real no seu comportamento, no seu modo de viver, nos seus relacionamentos. E isso tem que ser temperado com sal. Você é o sal da terra. Mas o Senhor dá um aviso. Se esse sal, porém, for sem sabor, for insípido, para nada mais serve do que a não ser jogado no chão e pisado pelos homens. O sal, que era muito usado entre os judeus, vinha uma boa parte dele do Mar Morto, que é um lugar com muita salinidade. Só que o sal do Mar Morto é um sal com muita impureza também, que há outros minerais misturados. Por isso tem que haver um preparo para depurar aquele sal. Mas se esse sal do Mar Morto ficar misturado com areia, diante do sol, dentro de pouco tempo ele perde a sua salinidade. Ele perde a sua capacidade de conservar, ele perde a sua capacidade de dar sabor. Esse sal que foi misturado com areia, exposto ao sol por muito tempo, sem ser tratado, o que era feito com ele? Era jogado no chão. A Palestina, onde está Israel, é lugar de temperaturas extremas. Por estar também no hemisfério norte, na parte norte do nosso planeta, no inverno lá é rigoroso, há neve, muita neve. Para que serve o sal na neve? Principalmente nas ruas calçadas e pavimentadas pelo Império Romano, que havia as brechas entre as pedras que faziam os pavimentos das ruas e a escorregadio. Quem já morou em lugar como a Flávia morou lá fora, ou quem já passeou ou nos Estados Unidos ou na Europa, na época do inverno, sabe como o sal é necessário. Que forma o tal do black ice, né, que é o gelo negro, que fica deslizando, a pessoa passa e vai escorregar, o carro na rua pode perder o controle, e nas calçadas também. Então se joga sal, porque vai sugar a neve, vai deixar o lugar com menos risco de cair. Então esse sal insípido era jogado no chão, para as pessoas pisarem nele. Olha que figura de linguagem forte Jesus está falando. Se você, meu filho, minha filha, se você que sentou à mesa comigo, se você a quem eu apresentei a minha natureza, para que ela seja compartilhada com você, se tornar uma pessoa sem sabor, você vai ser pisado pelos homens. Eu fico pensando nisso, sabe, gente? A forma que as pessoas escarnecem da igreja. Eu
Sou réu, confesso, de algumas vezes, honestamente, me diverti vendo alguns vídeos na internet, de páginas no Instagram que zombam do que alguns pastores têm feito e irmãos têm feito. E quando eu pensei nisso essa semana, eu fiquei muito triste lembrando disso. Estão rindo de nós. Estão pisando em nós. Porque perdemos o sabor. Cada vez que um político tenha coragem, que o político tenha coragem, a desfaçatez de propor a um pastor algum acordo que envolve dinheiro, é que estão pisando em nós já. Não somos mais respeitados pelas pessoas. Aquela mulher do teu trabalho só se insinuou para você porque ela viu que você perdeu o sabor. Algumas vezes eu já perdi o sabor também. Escandalizei o meu pai. E cada vez que eu percebi que alguém se aproximou de mim de forma errada, porque eu estava sem sabor, isso arrebentou meu coração. Nosso sabor deveria ser tão forte que as pessoas nem ousassem propor para nós alguma coisa indecorosa, indecente ou desonesta. Quer dizer, com aquela pessoa nem posso mexer. Algumas pessoas aqui são vistas como, fulano é muito duro, não dá. Mas é sim, é dessa forma. As pessoas nem deveriam ter coragem de fazer algumas propostas para nós. Porque eu dizia, nem adianta me aproximar, porque eu sei bem a natureza daquela pessoa, ele é muito salgado. Estão pisando em nós, gente. Estão pisando na igreja. Seu comportamento lá fora. E você que, com a maior naturalidade, fala, eu sou evangélico. Sou até da 100. E depois tem atitudes totalmente opostas ao que o evangelho prega. Tem alguém pisando na igreja por sua causa, por minha causa. Eu quero que você pense nisso. Estão pisando na igreja. Estão pisando na pregação. Estão pisando nos pregadores. Estão pisando nos pastores. Porque estamos insípidos, sem sabor, sem diferença alguma. Deixa eu ser bem claro com você, isso não tem a ver com religiosidade. A igreja é diferente do mundo. Essa ideia de nos contextualizarmos tanto que ficamos totalmente iguais, a pessoa que está no pecado nem sabe a quem procurar na hora que ele se arrepender. Ame seus amigos. Qualquer que seja a prática de pecado que ele tenha, diga, eu te amo, meu irmão, mas isso é um pecado, eu estou aqui para interceder por você quando você precisar. E vai haver um momento, porque o pai não quer que nenhum filho dele se perca, que esse filho do pai que está afastado no pecado, na prática do pecado, vai se arrepender, ele sabe a quem procurar. Mas quando perdemos a referência, as pessoas se perdem. Se o sal for insípido, vai ser pisado pelos homens. Há pouco tempo houve uma polêmica, todo mundo acompanhou, daquela música da menina Aimee, que saiu na internet, sobre o evangelho dos fariseus. Alguém ouviu esse vídeo do evangelho dos fariseus? A maioria que ouviu. Uma menina que no concurso cantou uma música que ela compôs, denunciando pecados da igreja. E aí surgiu uma polêmica toda entre pastores, que ela está querendo lacrar, porque ela quer aparecer. E eu tendo uma conversa aqui no nosso grupo de pastoreio mútuo, falamos sobre isso, houve muito exagero, houve hora que ela misturou muita coisa numa fala só. E eu estava falando sobre isso. Os jovens são assim, eles misturam tudo, mas está denunciando alguma coisa. Então, antes de se incomodar, porque a palavra foi pesada e pode afastar alguns da igreja, é pensar, será que isso é verdade? Será que eu posso realmente falar como Samuel falou no final do seu governo em Israel? Eu estou entregando aqui o mandato. Se alguém aqui tem algo contra mim, pode me acusar. Se eu roubei de alguém, se eu defraudei alguém, se eu fui desonesto com alguém, podem apontar publicamente. Será que podemos realmente fazer isso para as pessoas? Sal da terra. Esse mundo precisa de sal, gente. Esse sal tem que ser igreja. Amém? Mas esse sal só vai manter a sua salinidade com a natureza do homem pleno das bem-aventuranças. Então eu apelo a você mais uma vez. Eu rogo aos irmãos humildemente, não estou aqui para julgar você, e não é de fato a minha intenção. Porque que é um pecador,
falando para pecadores, pode ficar tranquilo. É um pecador entre pecadores aqui. Quem está falando com você é alguém que todo dia luta contra o seu próprio pecado. Quem está falando com você é alguém que resiste tenazmente às tentações para não escandalizar o nome de Jesus. Não é uma vida fácil ter uma vida íntegra em Deus. Mas o apelo que eu faço é que você, mais uma vez, debruce sobre as bem-aventuranças. Porque cada característica daquela unida forma o caráter, a estrutura, a natureza do homem de Deus que é sal da terra. É o ser confrontado por essa falha da natureza de Deus em você, diga: Pai, por favor, gera isso em mim. O que eu preciso fazer para que seja gerado? E Ele vai te conduzir por onde você tem que caminhar para que isso seja gerado. Amém, irmãos? Mas enquanto nos contentarmos em sermos cristãos nominais, enquanto nos contentarmos em virmos aos nossos cultos dominicalmente, para ouvir belas canções, entregar a oferta e o dízimo com a sensação de cumprir a minha obrigação, e ficar pedindo pelo amor de Deus que esse culto acabe, que eu tenho que ganhar o meu domingo, enquanto eu me contentar com essa vida medíocre, vamos ficar sem sabor. Porque os ataques do inferno para roubar de você a natureza do Cristo são constantes. Deixa eu falar uma coisa muito séria com você, meu querido. Enquanto nós brincamos de ser crentes, o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele é muito eficiente naquilo que ele faz. Esse mundo precisa de sal. Esse mundo precisa que alguém diga: aquele homem, aquela mulher, aquela moça, aquele rapaz, ele realmente é diferente. Não é só porque ele é evangélico. Há algo nele que é diferente, o comportamento dele, a postura dele, é sempre a mesma forma. Eu não consigo nem sequer tentá-lo, porque é diferente o que há nele. Mas que tristeza é pensar que muitas vezes em nossos cultos, as pessoas vêm à frente de uma decisão, e desses que vêm à frente, uma boa parte deles já conhece o Evangelho, porque é filho de crente, é amigo de crente, é amante de crente. Sal da terra. Vocês são o sal da terra, nós somos o sal da terra. Isso é uma grande responsabilidade. Se nós não tomarmos nossa posição, esse mundo apodrece de vez. Acaba tudo. Quem retém a total podridão dessa carne em putrefação que é esse mundo é a igreja. E se essa igreja perde essa realidade, acabou tudo. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Nós já repetimos aqui várias vezes que a questão que torna esse mundo caótico não é o aumento das trevas, é a diminuição da luz, gente. A igreja não precisa gastar um dia do seu trabalho no que alguns chamam de lutar para defender a igreja. A igreja não precisa de defesa, ela tem um marido, um esposo que cuida dela. Nós precisamos entender que precisamos ser luz. Não precisa gastar tempo brigando com movimentos que vão contra a igreja, ideologias. Você pode pregar e vai combater na palavra, mas não gaste tempo com isso. Seja luz. A melhor resposta contra o aborto é gerar filhos saudáveis, adotar crianças saudáveis e cuidar daquele que abortou e está precisando de apoio e amar essa pessoa e mostrar que a vida tem sentido para aquele desejo de ser pai e ser mãe. A melhor resposta contra a desestruturação da família não é fazer marcha pela família, nada contra não, mas é famílias de fato serem famílias. É quando a mulher que tem uma vida devassa, quando o rapaz que é homossexual, quando a menina que é promíscua, entrar na sua casa e conhecer uma família que é família mesmo. Que o pai realmente é pai, que a mãe realmente é mãe, que o casal realmente é casal, que os filhos realmente são filhos e que são amados e cuidados com integridade, com caráter. Isso é luz. Está faltando luz, gente. As pessoas estão em trevas e para onde olhar só vem trevas. Pregações em trevas, pastores em trevas, igrejas em trevas, é só que as pessoas veem, escuridão, vida oculta,
confusa. Vocês são a luz do mundo. Luz é verdade. Luz revela o que está oculto. Gênesis 1, quando o Senhor transforma todo aquele caos em algo belo, começa a dizer: Deus, haja luz. Que haja luz nesse mundo, gente, que você seja luz. Minha esperança é sincera, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, que onde você chegar no ambiente, alguém fala: opa, chegou luz aqui nesse lugar. Não tem como você esconder uma luz, uma cidade toda iluminada sobre um monte, não dá para esconder. O Senhor nos expôs, nossa luz está exposta. Você não pega, como ele fala aqui, uma lamparina, nos tempos que não tinha luz elétrica, esconde embaixo de uma vasilha, você põe no velador, na parte alta da casa, para que ilumine. O Senhor quer te expor mesmo. Ah, mas depois que eu virei crente, todo mundo pega no meu pé. Vai pegar mesmo, você gosta ou não, alvo. É o preço mesmo. Ah, mas ouçam alguns argumentos. Ah, a igreja está aqui reunindo, e nós estamos fazendo o nosso culto, e aí por causa de fechamos a rua, e as cadeiras ficaram de fora e fechou a rua, vem brigar com a gente, mas o pessoal do funk faz isso. A gente quer se comparar com o pessoal do funk, peraí. Se o mundo faz errado, nós não vamos fazer. Você entende o que estou querendo colocar? Vamos ser cobrados por esse mundo mesmo. E depois ele encerra dizendo, voltando para encerrarmos Mateus capítulo 5, versículo 16, ele fala: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Se as bem-aventuranças, ele está falando especificamente de natureza, quando ele fala de luz e sal, ele está falando especificamente de obras. Por isso eu bato nessa tecla mais uma vez, que chega a ser repetitivo, mas a repetição é uma forma de aprendizado também. Alguns equívocos foram colocados e assimilados para a igreja do século XXI, por não perceber bem o conceito da graça, como dizia lá, já no século XX, na época dos anos 1940, 1950, Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão que foi enforcado por Hitler, que dizia o que ele chamava de a graça barata. O que é a graça barata? Não, Deus me ama. Então, se Ele me ama, está tudo bem. Aí surgiu frases como: importante é o teu coração. Lógico que é o coração que é importante. O que essa frase quer dizer? Parece uma frase simples, mas ela quer dizer algo. E a frase quer dizer o seguinte, e ainda foi repetido por outra frase linda, que também é verdade. Veja bem que loucura que eu estou dizendo aqui, é verdade. A aplicabilidade que é confusa. A frase diz assim: não há nada que eu faça que faça com que Deus me ame mais, e não há nada que eu deixe de fazer que vai fazer com que Deus me ame menos. É verdade, Deus me ama incondicionalmente, gente. E Deus ama aqueles que por rebeldia vão ser lançados no inferno. Então, se Deus me ama, mesmo que eu saiba que nada que eu faça vai fazer com que Ele me ame mais ou me ame menos, mas se eu entendo esse amor, tudo que eu fizer ou deixar de fazer, deve ser para revelar esse amor. Então, evangelho é prática. São boas obras, que são feitas para que, por causa dessas boas obras, nosso Pai seja glorificado. Honestamente falando, falando para o Silfarne aqui, esse pecador aqui. Silfarne, as coisas que você faz no teu dia a dia glorificam o Pai ou desonram o Pai? A forma que eu trato a minha esposa glorifica o Pai ou desonra o Pai? A forma que eu trato meu filho glorifica o Pai ou desonra o Pai? A forma que eu fecho negócios glorifica o Pai ou desonra o Pai? A forma que eu atuo nas redes sociais glorifica o Pai ou envergonha o Pai? A forma que eu me visto glorifica o Pai ou envergonha o Pai? Sim, é tudo. As nossas boas obras devem glorificar o Pai que está nos céus. E cada vez que eu fico convivendo com realidades como essas, de pessoas que falam: fulano é evangélico, e zombam disso. Esses dias eu ouvi, sei que vocês vão saber de quem eu estou falando, mas
Mas eu fiquei triste quando vi um deputado, ou senador, não sei, evangélico, totalmente embriagado, falando numa sessão. Gente, depois quer lutar pela família. Uma coisa está errada, gente. O dia que eu vi deputados cristãos, evangélicos, há um tempo atrás, orando ao receber propina e colocar dentro da cueca. O dia que eu vi pastores segurando o dinheiro que é para ser enviado para a educação em algumas cidades, fazendo acordo com os prefeitos. Ah, pastor, mas tem um bandista que faz isso, tem católico que faz isso, tem ateu. Eu sei que tem, mas espera aí, deveríamos ser a igreja. Deveríamos ser a diferença. Vai começar agora esse projeto Empoderadas, nem gosto tanto do nome, honestamente falando, né? Porque eu acho que a mulher não tem que ser empoderada, ela tem que ser confirmada como mulher, que ela é como homens também. Empoderar é coisa do diabo, na verdade, mas a gente tem que ter autoridade, não poder. Mas eu entendo a proposta, que é dar à mulher dignidade para lutar pelos seus direitos. E acho que é válido, o projeto é excelente, vamos trabalhar com esse projeto, que dá à mulher dignidade. Mas o pessoal que faz esse trabalho ligaram para nós, porque lá em Boston, qual foi o problema? Houve uma denúncia levada lá, que entre os evangélicos brasileiros, lá em Boston, havia um dos maiores índices de violência contra mulheres. Há um tempo atrás, em 2012, também fala a memória, quando nós nos unimos junto com o padre Gels, que era padre da Paróquia São José Operário, com o padre Amauri, junto com mais alguns pastores, e ajudamos a organizar um grupo de pessoas que assumiram o conceito tutelar, e estava bem presente nessa época. Mais da metade das crianças abusadas sexualmente pelos seus pais eram filhas de evangélicos. Alguém diz, pastor, fala isso, é dar um tiro no pé, porque você vai estimular as pessoas a saírem da igreja. Espera aí, se eu não estou entendendo nada disso, eu não entendi nada ainda mesmo. Nós não podemos dar essa desculpa. Mas no mundo é pior, no mundo tem isso. Não, espera aí. Você não é desse mundo. Você é cidadão do céu. E você é luz. E para encerrar essa palavra, toda vez que se fala de luz, eu não posso esquecer 1 João, capítulo 1, versículo 7. O que João diz? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Se pecados, porém, temos um advogado. Depois ele fala, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Pecado é uma doença. Pecado contamina. E o sangue de Jesus purifica. Mas para que esse sangue purifique, temos que estar em comunhão. Fique junto com a gente, mesmo lutando contra o seu pecado todo dia. Mas para que vale a pena ficar aqui, só tem um jeito. Ande na luz. É revelando tudo. É dizendo para o seu irmão, está sendo difícil, eu caí mais uma vez. Ora por mim, me ajuda, eu não quero mais cair de novo. Mas aqui, se andarmos na luz, teremos comunhão e o sangue nos purificará. Eu uso sempre a mesma analogia que eu li no livro de Filipenses, escrito com médicos, sobre o corpo de Cristo. Se você pegar aqueles aparelhos de verificar a pressão arterial, colocar aqui no teu pulso e apertar muito, apertar muito. E depois você pegar um martelo e um prego e der uma única martelada na parede. Você vai sentir uma dor insuportável. Por que isso vai acontecer? Todo esforço que fazemos libera toxinas no nosso corpo, radicais livres. Por que não sentimos dor o tempo inteiro? Porque o sangue passa por ali levando oxigênio e alivia a dor. Mas que não impeça a passagem do sangue, ou reduz a passagem do sangue, a dor insuportável. Não tem como servir a Cristo fora do corpo. Porque é no corpo que o sangue circula. E esse corpo é complicado, porque é feito de gente como eu e você. Sabe por que a igreja é complicada? Porque eu estou aqui, porque você está aqui. Por isso que é complicado. Mas é nesse corpo que o sangue passa e purifica. Isso é andar na luz, é dizer, eu estou aqui e preciso de ajuda mais uma vez.
Que a luz de Cristo se revele nessa manhã aqui para nós, para que sejamos luz lá fora e sal da terra. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu quero orar para que aquilo que foi tua orientação há 2000 anos atrás se concretize aqui em Mesquita, nessa pequena comunidade, nessa pequena paróquia. Que de fato tenhamos a consciência que somos o sal da terra e a luz do mundo, Senhor. Que tenhamos essa consciência não de forma arrogante, mas de forma madura, responsável. Ó Pai, como disse alguém uma certa vez, talvez possamos abrir nossos lábios e falar: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, mas é provável que o Evangelho de Cristo se envergonhe de mim. Eu peço perdão por mim e pelos meus irmãos, quando minha prática de vida tem feito as pessoas pisarem em mim e na igreja, porque eu me tornei insípido, que eu não faço mais diferença, que eu sou igual ao mundo. Me perdoe porque as trevas permanecem mesmo quando eu chego, porque eu não chego para iluminar, eu chego para fazer parte dela. Quantas vezes foi dito para a igreja a importância de se contextualizar, e os nossos jovens e líderes acham que se contextualizar é se igualar ao mundo. Quando frequentamos o mesmo ambiente que os outros estão tendo as mesmas práticas, somos trevas entre trevas. Que realmente sejamos luz, não no discurso bonito e filosófico, mas na prática de vida, sendo pessoas santas, tementes a Deus, que revelam a vida do Cristo onde estão, para que assim no meio das trevas a nossa luz possa brilhar, Senhor. Que essa luz brilhe aqui, havendo comunhão entre um irmão e o outro, para que todos nós tenhamos a coragem de falar: eu pequei mais uma vez e quero andar na luz, que eu estou ligado contigo como corpo, eu estou em comunhão com você, para que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifique de todo o pecado. Que essa palavra ganhe vida em nós nessa manhã. Olhos fechados, cabeça curvada, sal da terra e luz do mundo. Será que alguém entre nós, nessa manhã de ceia, que diz: sabe, seu Farney, eu já me senti um sal assim. Eu sentia que eu fazia diferença nos lugares. Eu sentia que eu trazia vida para os lugares. Eu sentia que onde eu chegava, a vida de Deus se espalhava. E as pessoas diziam: caramba, você faz diferença aqui mesmo. Mas eu vi que com o tempo eu fui perdendo o sabor. As pessoas foram pisando em mim, os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu me tornei mais um sem sabor no meio de um mundo sem sabor, apodrecendo com toda a carne em putrefação nesse mundo. Eu brilhava muito, seu Farney, era luz onde eu chegava, mas eu fui me apagando. Eu disse: sou trevas entre trevas. Mas eu quero hoje me reconectar no corpo de Cristo, para que o sangue de Jesus volte a correr por meu corpo, me purificando, para que o sal volte a salgar, para que a luz volte a brilhar, porque o Senhor não esmaga, não joga fora o pavio que está fumegando, mas reacende. Olhos fechados, cabeça curvada, alguém que diga: hoje eu quero voltar para onde eu estava. Eu quero novamente pedir ao Senhor que Ele me receba como seu filho, como sua filha, para que eu seja novamente aceso por Ele, receba sabor. Alguém quer fazer isso hoje? Com os olhos fechados, cabeça curvada. Se alguém, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Eu quero voltar para casa hoje, Senhor. Eu quero voltar a brilhar, eu quero voltar a salgar. Queria que todos ficassem em pé, por gentileza. Você que levantou a mão, você ficaria à vontade de vir aqui à frente para a gente orar por você? Você que disse que eu quero me reconciliar totalmente com Ele, eu quero voltar a salgar como antes. Eu quero voltar a ser luz como antes. Se você que levantou a sua mão, fica à vontade de vir aqui à frente. Alguma irmã acompanha a irmã que está vindo, o irmão acompanha o irmão que está vindo. Amém. Bom que vocês estão também aqui na frente. Amém. Aqui, pastora Isa, ou pastora Carla, não sei. Vem com o irmão também aqui. Não deixe ninguém sozinho. Um irmão chegue perto, porque é nesse contato, nessa conexão que o sangue flui de Jesus. Amém. Então, molecadinha aqui na frente também, então vamos chegar perto deles também, dos meninos. Senhor, estou aqui diante de irmãos e irmãs que foram esmagados por Satanás.
perderam seu brilho, perderam seu sabor, perderam sua vida. Gente que foi ferida pelo pecado, Senhor, pelas amarguras, pelo rancor, pela rejeição, pelo abandono. Gente que, ao ser ferido por isso tudo, perdeu a conexão com o Pai. Mas hoje, o Senhor os encontrou. Você que está aqui na frente, ouça isso. Hoje o Senhor está te dizendo algo muito especial, dizendo: filho, filha, eu nunca desisti de você. Eu nunca abri mão de você. Eu estava aqui te esperando, diz o Pai. Eu estava te esperando voltar para casa. E hoje o Senhor restaura a tua salinidade. Hoje o Senhor restaura o teu sabor. Hoje o Senhor reacende o pavio que estava fumegando, para que a luz volte a brilhar, para que as pessoas à sua volta entendam: ali vai um discípulo, ali vai uma filha de Jesus, ali vai alguém que parece com o Pai Celestial. Nós o abençoamos assim, meu irmão, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor por esses irmãos. Queria falar com vocês, estão aqui na frente. Tem a turminha que é da casa, mas tem alguns que eu não conheço. O Alex é da casa também. Qual o seu nome, perdão? Cristina. Primeira vez que vem aqui? Não, né? Já veio aqui algumas vezes. Já te vi aqui algumas vezes. Você conhece alguém daqui? Veio sozinha? Veio com o pastor Carlos. Amém. O seu nome? Bruno. Vocês ficam incomodados se a gente for levar vocês para um canto só para orar por vocês, pegar o nome de vocês, para orar com mais calma, pode ser? Pastor Wellington está aí, pastor Wellington? Estou vendo o pastor Wellington aí. Vai, tia Lu, a gente quer anotar o nome de vocês com calma para orar por vocês, pode ser? Tá, Bruno e a Cris vão junto com... Amém? Depois você anota com calma, é isso? Viu? Tá de... É Renato, eu sei. Amém? Os irmãos podem... Você pode aplaudir o Senhor para esse momento, irmãos. Ainda em pé. Queria que alguns pastores viessem, saber se aqui atrás, não tem problema, alguns pastores viessem pegar os elementos da ceia. Um pouquinho só mais em pé. Podem descer os elementos, por favor. Obrigado. Ainda em pé um pouquinho mais, por favor. O apóstolo São Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz: o que eu recebi do Senhor, também os entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam a mesma coisa. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam a mesma coisa. E Paulo diz: todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Memorial da ceia tem um ritual, que é comer um pedaço de pão e um pouco de suco de uva, e que é importante, que foi uma ordenança deixada pelo próprio Cristo. Mas muito além do comer o pão e beber o suco da uva, beber o vinho, está a entender o propósito desse momento, que é me oferecer como sacrifício pelo meu irmão, que todos os meus dons e talentos, e que o meu sangue sirva para cuidar de pessoas. Algumas vezes a sensação que temos é que o nosso sangue é sugado pelas pessoas mesmo, literalmente. E algumas vezes vai ser assim, porque você se ofereceu como Cristo. Esse é o propósito. Não faz sentido comer esse pão e beber esse suco de uva se você não vive isso. Se a tua vida de pecado, vida dupla, fere a santidade do corpo de Cristo. Se a tua vida de egoísmo, sem cuidar de ninguém, sem valorizar a vida de ninguém, não faz sentido comer o pão e beber o vinho. Por isso Paulo diz: antes de comer esse pão e beber esse cálice, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma. Ele não está te proibindo de comer, ele faz examine-se. E ele fala mais assim: se você não é capaz de discernir o corpo do Senhor, não coma, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria
condenação. O que é não discernir o corpo? É fazer o que eu acabei de falar. Come o pão e o vinho, mas tem uma vida que não tem nada a ver com esse evangelho. Você não entendeu a proposta do corpo, então não coma. Por isso, nossa orientação, como sempre falamos aqui, não é uma proibição, uma orientação, é que se você não é batizado nas águas, não participe, é uma orientação. Mas se você entende que discerne o corpo de Cristo, a responsabilidade é sua. Não vamos impedir você de participar, mas entenda que isso é um ato de responsabilidade. Amém? Pai, consagramos ao Senhor esse pão e esse vinho, para que possamos agora, em comunhão, participar juntos da mesa do Senhor. Que tenhamos um tempo de relacionamento e paz com o Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, nossos diáconos vão servir os elementos, e aguardem para que todos participemos juntos, por favor. Disse o eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revela. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
Ainda há irmãos sem elementos, há irmãos que não receberam assim ainda. Não receberam ainda alguns. Amém. Vou guardar um pouco mais. Para que todos recebam. Ó Senhor, estamos declarando o quanto o Teu nome é poderoso, Senhor. Lá atrás tem alguns também, pastor Fernando. Tem alguém lá atrás servindo também, não? Aí atrás, quem não recebeu, levante a mão, por favor. Quem não recebeu ainda aí atrás, alguém? Todos receberam então já? Amém. Se você puder liberar o pão, mas sem pegar o pão na sua mão, se puder pegar dentro do próprio potinho, por favor. O Senhor disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Só faz sentido comer desse pão se o meu corpo é dado por alguém. Quando fala o meu corpo é dado por vocês, ele está falando não somente da matéria formada por tecidos, células, neurônios, esqueleto, peles, pelos. Ele está falando, na verdade, de tudo que eu sou como pessoa. Os meus dons, meus talentos, minhas finanças, meu tempo é dado por você. Houve uma palavra que magoou muito o pessoal na música dessa menina, que ela disse: nós oramos só para nós mesmos, nós cantamos para nós mesmos. E, infelizmente, se tornou a verdade em muitos irmãos. Um culto para o nosso ego. Eu venho para cá para ver o que Deus vai fazer por mim. Eu quero que alguém cuide de mim, que alguém me visite, que alguém me dê uma palavra, que alguém ore por mim. Tudo em torno de mim. E, desgraçadamente, essa prática confusa foi alimentada por pregações humanistas e hedonistas, dizendo às pessoas que se vier para Jesus, tudo vai ser resolvido. E que você começa a tornar um consumidor, que você paga pelo espetáculo. Aí você até diz: hoje o culto não foi muito bom, o louvor não estava legal, a palavra não foi boa. Mas de que culto estamos falando? Se o único culto é servir uns aos outros. Então eu quero que você tenha consciência disso. E assim como Cristo falou, você vai trocar a palavra corpo por dizer para essa pessoa: tudo que Deus me entregou, eu quero repartir com você. Eu quero ser resposta de Deus para a sua vida. Você pode falar para alguém isso? Tudo que Deus me entregou, troque o pão com alguém. Diga para ele: eu te entrego tudo que o Senhor me entregou. Eu quero repartir com você os meus dons e talentos. Eu quero ser resposta de Deus para a sua vida, meu irmão. Eu quero ser resposta de Deus para a sua vida. Amém. Tudo que Deus me entregou. É muita coisa. Fala, minha filha, tudo Deus me entregou, eu quero repartir com você. Quero ser resposta de sua vida, Angélica. Levante o pão comigo assim. Ela pode pegar o pão na sua mão. Levante o pão comigo. Levante o pão comigo. E diga assim: Senhor, eu assumo o compromisso de ser pão para esse povo, porque eu discerni teu corpo, meu comportamento, meus hábitos, meu modo de vestir, meus negócios, meus relacionamentos, tudo o que eu fizer vai apontar para o Senhor. Por isso, eu como desse pão, porque sou do teu corpo. Comamos todos do pão. Semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Você sabe que, naquele momento,
embora o texto não seja explícito, está implícito que havia um único cálice que ele foi passando de um por um, e cada um bebia um pouco daquele cálice. Hoje, se ele fez com algo insalubre, mas foi assim que ele fez, que ele queria deixar claro que era um só cálice. Embora por questão de higiene, de cuidado, façamos hoje com os cálices separados, que é um símbolo apenas, essa era a mensagem. É o mesmo sangue passando por todos. Por isso, quando a gente pede um movimento, que vamos pedir daqui a pouco, você sai do seu lugar, troca cálice com alguém, isso não é alguém um dia fala, pastor, um dia a pessoa falou, não, eu sei, né? É que o senhor é psicólogo, né? Isso é uma dinâmica, né? Eu falei, não. É até dinâmico, mas não é uma dinâmica. Isso é um movimento espiritual. Isso é uma parábola. Isso é uma imagem que aponta para a natureza de um corpo que é vivo e se movimenta. Então, quando você sair do seu lugar e trocar o cálice com algum irmão, diga, irmão, eu quero renovar minha aliança contigo, quero orar por você, que isso seja verdade. Você vai encontrar nesse movimento alguém que você nem conhece por nome, perguntar o nome dele e fazer isso. Vai encontrar alguém que está sem um cálice na mão, porque por algum motivo não está participando da comunhão hoje. Você vai abraçar esse irmão e trocar afeto com ele. Porque só faz sentido ser corpo de Cristo se o sangue correr entre nós, amém? Então saia do seu lugar e troque o cálice com algumas pessoas. Se movimente nessa hora, por favor.
Amém. Levante seu cálice onde você está agora aí. Amém. Levanta o cálice. Amém. Levanta o cálice. Levanta o seu cálice. Amém. Diga comigo assim: pelo teu sangue somos um. Bebamos todos do cálice. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela comunhão do corpo de Cristo. A gente pode até encerrar assim mesmo. Só olha para cá, no corredor mesmo se você estiver, não precisa se organizar não, olha para cá. Olha para cá, onde você está, olha para cá. Não volta para o seu lugar. Aonde você está, olha para cá. Amém? Olha para cá, onde você está, olha para cá. Não volta para o seu lugar. Não volta para o seu lugar. Cadê a Bianquinha? Está por aqui? Não está não, né? Da mídia? Tira uma foto desse povo assim como está assim. Tira uma foto. Onde você está, olha para cá. Quero que essa imagem fique guardada. Eu quero que essa imagem fique guardada. Eu espero que numa próxima foto como essa, a coisa esteja mais fora de ordem do que está agora. Eu vou explicar por quê. Há uma ordem que não foi colocada pelo Senhor, mas pela religiosidade. Que tem que ser tudo muito formal. Tem que haver formalidade e tem que haver ordem. Não me confunda. A própria palavra de Deus diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. Mas nós confundimos essa ordem e decência com formalidade. E o pior, nós confundimos essa ordem e decência com proteção. Com um lugar protegido, eu sento sempre no mesmo lugar, faço sempre tudo igual, porque senão eu perco o controle. Olha para cá antes de encerrar, vou encerrar já, por favor. Eu tenho, nesses últimos 30 anos da minha vida, dedicado ao pastoreio para fazer as pessoas entenderem que não se trata de culto, não se trata de liturgia, não se trata de ritual, se trata de vida. E vida só é vida onde há movimento. Então, por favor, entenda que essa imagem dessa aparente desordem é a única ordem possível, que é o sangue se movendo pelas veias. Se o sangue parar, você morre. Há um coração bombeando o tempo inteiro o movimento do sangue. Que isso seja uma imagem. Que, por favor, você entenda de uma vez por todas, sal da terra e luz do mundo. Você não está aqui para ser abençoado. Ou você entende que já é abençoado ou esqueceu tudo que o Evangelho ensina. Você está aqui porque é abençoado e vai abençoar pessoas. A questão é, domingo após domingo, pelo menos aqui, a minha pergunta é, quantas pessoas você tocou de verdade? A quantas pessoas o braço do Senhor te direcionou para ser voz de Deus para alguém? Ah, mas eu nunca peguei o microfone, pastor. Isso aqui é só um ritual que nós criamos. Deixa eu falar uma coisa com vocês muito honestamente. Esse modelo que a gente tem aqui hoje não foi nada disso que ele pensou. Não foi nada disso que ele pensou, um auditório grande, com um monte de gente sentada, olhando alguém na frente falando. Não foi isso que ele pensou. Lá na Palestina. Lá na Galileia. Ele pensou sempre em mesas de irmãos que sentariam juntos e um serviria o outro. E para encerrar essa minha fala, para não ficar cansativo demais, enquanto a pastora Carla se aproxima, há uma imagem que eu guardo sempre na minha mente. Na época lá da campanha
do Betinho contra a fome, alguém falou de um poema muito bonito, que uma pessoa foi no inferno. Havia uma grande mesa, com muita comida gostosa. Todos sentados ali, não tinha um problema. Todos tinham o braço trocado. E ninguém conseguia comer, porque com o braço você não consegue pegar a comida. As pessoas foram no céu, tinha a mesma mesa, com muita comida, e todos também tinham o braço trocado. Só que lá um colocava comida na boca do outro. O único sentido do Evangelho é entender que eu vivo para servir os meus irmãos. Que você entenda isso e dê sentido a isso, em nome de Jesus. A bem Marleninha, a bem Lélia, as duas gatinhas juntinhas, uma cuidando da outra. Então você pode aplaudir o Senhor pelo privilégio de sermos corpo de Cristo. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno!